Olá, minhas amigas e meus amigos. Meu Deus, que ressaca, hein? Que ressaca esta vitória do Lula com gosto de derrota. É terrível. É terrível. Bolsonaro conseguiu fazer todos os seus ministros e secretários, conseguiu eleger todos eles, até o Mário Frias ele conseguiu eleger. O Mário Frias virou deputado federal. E o povo gaúcho preferiu a porcaria do vice-presidente em vez de Olívio Dutra. Preferiu Mourão em vez de Olívio Dutra. Um homem íntegro, Olívio Dutra. Um homem do povo, um homem trabalhador. Não, vamos votar no general Mourão. Tá certo. O Paraná preferiu Ratinho do que Requião. Isso em vários países. Em Pernambuco, fenômeno. O povo vota emocionalmente, morre o marido da candidata que estava em quarto lugar e ela passa para o primeiro lugar. Ah, vou votar nela, coitada. O marido dela morreu, ela está precisando desse voto, desse apoio. Vai entender cabeça de povo, que não é povo, é massa. E a gente amanhece essa segunda-feira com uma ressaca. Mas há vários fatores aí para serem preenchidos e percebidos. Primeiro, não fomos derrotados. Lula saiu disso em primeiro lugar e vai para o segundo turno como favorito em primeiro lugar. Bolsonaro passou a ser uma ameaça maior, muito maior, porque os institutos de pesquisa, que merecem ser apurados, sim, durante todo o tempo davam Bolsonaro com 30%, 32% de votos, e Bolsonaro teve 44%, 43% de votos. E nós nos deixamos levar pela empolgação dos institutos de pesquisa. Muitos de nós deixamos até de relaxar, relaxar o trabalho de formiguinha, de capturar votos, porque não, Lula vai ganhar, Lula está garantido. Mas Lula ganhou. Lula está em primeiro lugar para o segundo turno. E o PT aumentou sua bancada federal de 56 para 80 deputados. E o PCdoB também aumentou, e o PSOL aumentou mais ainda. E o PSB. É claro que no Senado a bancada bolsonarista cresceu, o que é uma ameaça. Porque se Bolsonaro fizer uma maioria no Senado, a primeira coisa que ele vai pedir é a cassação. É o impeachment de Alexandre de Moraes, do Barroso. Mas isso faz parte do jogo democrático, a gente que se vire. Tivemos perdas, muitas perdas. Muitas perdas. A derrota fragorosa do Calil em Minas Gerais. Mas quem é Calil? É um líder revolucionário? É um líder proletário? É um milionário? Tanto quanto o Zema, meu Deus. O eleitor enxerga isto. E tivemos vitórias expressivas. E vamos ter ainda, porque temos um segundo turno onde mais da metade dos governadores ainda não foram eleitos, foram para o segundo turno. Mas tem coisas absurdas, como eleger Marco Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, que não fez nada pela ciência e tecnologia. A única coisa que esse astronauta fez foi inventar um travesseiro, que não é invenção nenhuma, é um pedaço de espuma. Mas o povo votou. E a Damares? Temos que aturar a Damares como senadora por 8 anos. E a Bia Kicis, a votação da Bia Kicis? Mas, por outro lado, do Bolsonaro, do Bananinha, perdeu 1 milhão de votos da eleição passada para cá. Em todos os países da Europa, Lula teve mais de 2/3 do voto sobre Bolsonaro. Aqui no Porto, na sessão eleitoral onde eu votei, foi o dobro de votos. Lula teve o dobro de votos do que o Bolsonaro. Em Lisboa, a mesma coisa. Em Paris, na Alemanha, em todos os lugares. O que aconteceu na Europa, que o Lula teve 2/3 dos votos, e o que aconteceu no Brasil, onde Lula ficou apenas 5 pontos à frente de Bolsonaro? São coisas para estudar. São coisas que agora os especialistas no assunto vão ter que estudar. Mas a esquerda tem que ser repensada no mundo. Não é só no Brasil. Ela tem que ser repensada no mundo. Quando a extrema-direita vence na Itália, quando a extrema-direita cresce na França, a extrema-direita cresce em Portugal, é uma tendência. É um momento do mundo. É um refluxo das forças de esquerda, mas as forças de esquerda continuam existindo.
Pior é se não existisse mais nada. Se estivesse tudo liquidado. Quantas derrotas fragorosas, derrotas mesmo, nós assistimos nos últimos 150 anos? Quantos refluxos, quantos recuos da luta popular? Começa pela Comuna de Paris, em 1871. Primeira experiência socialista no mundo, flagorosamente derrotada, massacrada. A Revolução de 1905 na Rússia, mortandade, morticínio. O fim da Revolução Socialista na Finlândia, a derrota da Revolução Socialista na Alemanha, logo de seguida, depois da Revolução Soviética. A Guerra Civil Espanhola mobilizou o mundo, voluntários para lutar ao lado da democracia, fragorosamente derrotados, e Franco governou por mais de 40 anos. O fascismo imperou na Espanha. Isso são derrotas fragorosas, terríveis. A perda que assistimos com a denúncia dos crimes de Stalin foi um abalo na esquerda mundial. Uma coisa gigantesca. No Brasil, o suicídio de Getúlio Vargas, levado à morte exatamente por esses canalhas de direita, como Carlos Lacerda era na época, tão virulento quanto Bolsonaro. Não tenham dúvida disso. O avanço do fascismo no Brasil em 1937, Plínio Salgado à frente da Ação Integralista, que era a representação nazifascista do Brasil. Brasil, em 1937, com a população de 40 milhões de habitantes, a Ação Integralista de Plínio Salgado tinha 1 milhão de filiados, sem contar simpatizantes. 1 milhão de filiados. Quer dizer, praticamente 3% da população brasileira da época. O que equivaleria hoje a pelo menos 6 milhões de filiados a um partido fascista. E nós passamos por isso. Depois veio o assassinato de Che Guevara. Outra perda gigantesca. O fim da União Soviética. São muitas perdas, muitas e muitas perdas. A hegemonia do imperialismo de novo no mundo do capitalismo. Um novo mundo que surge, um novo mundo do trabalho, da relação trabalho-capital, que a esquerda ainda não resolveu. Grande parte, a maior parte da esquerda no mundo resolveu abolir a luta de classes diante da novidade, das novas relações de capital e trabalho. Não tem mais luta de classe. Não foca mais na luta de classe, e a luta de classe permanece. Agora é difícil você fazer luta de classe no Zimbábue, onde nem capitalismo tem. Botsuana. Cada país tem seu discurso. E esse discurso, para o Brasil, nós ainda não encontramos. O discurso nosso não atinge grande parte da massa, mas atinge grande parte da massa ao mesmo tempo. Lula teve milhões, dezenas de milhões de votos. Bolsonaro também teve. Mas a esquerda não larga o pé. A esquerda não desapareceu. As forças populares não desapareceram. Nem aqui, nem no mundo. Podem não ser hegemônicas nesse momento em diversos países. Mas existem. Persistem. Mesmo que eu relatei para vocês diversas derrotas da esquerda no mundo. E nós passamos por todas elas. E continuamos vivos. E crescidos, cada vez mais fortes. Não desaparecemos. Estamos aí, somos a mosca que pousou na sopa do capitalismo. Minhas amigas, meus amigos, eu estou sofrendo uma grande perda também. Se eu olhar pelo ângulo do pessimismo, ver Damares eleita, Mourão eleito, ver Castro eleito no Rio de Janeiro, ver todas as coisas que a gente está vendo, Magno Malta no Espírito Santo. Você diz, o que esse povo tem na cabeça? Esquizofrenia? Não, isso é a massa. E se você não trabalhar a massa com um discurso certo, e não adianta o discurso, vamos acabar com a fome, vamos... Isso é um discurso certo. Isso rendeu a Lula o primeiro lugar no primeiro turno.
Mas a gente precisa de mais. E não é um discurso radical de esquerda que nos soluciona. Se fosse este, o pessoal do PSTU, do PCB, do PCO teria uma expressiva votação nessas eleições. E, entretanto, a votação deles é pífia. O discurso é aguerrido, o discurso baseado na luta de classes, mas é o velho discurso da esquerda. Quando minha mulher morreu, há quase um ano, eu passei a primeira semana de luto dizendo: eu não quero mais viver, as coisas perderam sentido, eu não entendia mais a vida. De repente percebi que a vida continua, como a nossa luta continua. Nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar no segundo turno. E o Lula vai ter que ter equilíbrio e habilidade bastante para negociar com um Senado desfavorável, com uma Câmara desfavorável. Vai ser difícil. Mas é uma vitória que nós vamos buscar e vamos conquistar, porque a vida continua, a vida é quem manda, meu bem. Já fazem 11 meses da morte da minha mulher, eu continuo vivo. E cada vez mais forte, e cada vez com mais vontade de viver, e cada vez entendendo que eu tenho que viver, que a vida prossegue. Como dizia Drummond, chega um momento em que a vida é uma ordem. A vida. Estamos chateados com um povo infantilizado, que apesar de todas as mortes elege um Pazuello como um dos deputados federais mais votados no Rio de Janeiro. Esqueceram isso, esqueceram que esse homem era um homicida, um genocida. É para enlouquecer qualquer um. Mas olhem também a lista do Emir Sader, que está rolando aí nas redes sociais. A quantidade de bolsonaristas e de reacionários de direita que não foram reeleitos ou eleitos. A começar pelo Holiday, de São Paulo. E muitos outros. Agora, é um absurdo um Daniel Silveira ter 1 milhão de votos. Mas tem. Há 1 milhão de pessoas que fazem essa escolha na vida. Porque há uma necessidade de pertencimento. Talvez, eu não posso explicar, talvez a massa, boa parte da massa, porque nós não podemos esquecer que a gente detém 50% da massa. O pensamento progressista democrático no Brasil tem 50% dos votos, é meio a meio. Não é hegemônico na Câmara e no Senado, mas é meio a meio. Nós não somos derrotados, nós somos uma força que não existia antes. Uma força que não existia há décadas, no século passado não existia. Existia no movimento anarquista, mas era localizada. Hoje somos uma força nacional. Não podemos esmorecer, não podemos entregar o ouro. Deu bode, acordamos de ressaca, porque acreditamos que ganhávamos no primeiro turno, porque tudo indicava que o Lula teria 55%. Foi uma ilusão, foi uma viagem nossa, foi um sonho. Se tivéssemos nos atado à perspectiva de 50 mais 1, talvez não ficássemos tão decepcionados com 48,5% de votos do Lula. Mas são 48,5% de votos. É muito voto. Com toda a máquina de Bolsonaro, com todo o momento da extrema-direita no mundo. Esse é um momento que não é só no Brasil. A extrema-direita cresce na Itália, cresce na França, cresce em Portugal, cresceu nos Estados Unidos. É um momento mundial. E os nossos teóricos, os nossos especialistas, os nossos companheiros ideológicos vão ter que estudar esse fenômeno, vão ter que contrapor uma onda dessa, que tem a ver com a economia. Mas é possível, dentro da economia, buscar as brechas para fazer crescer a luta de massa e a luta dos trabalhadores, dos explorados, dos oprimidos. Essa mensagem hoje minha para vocês é a primeira mensagem depois do resultado de ontem. Eu ontem fui dormir muito mal, mas uma boa noite de sono já me revigorou, já me traz de volta para vocês para dizer alegrias, alegrias, porque a luta continua. Estamos vivos. Pisou na bola? Os partidos de esquerda que vão fazer a análise por que os senadores deles perderam, os senadores de esquerda perderam, por que não tiveram a votação que esperavam, por que o Marcos Pontes ganha do Márcio França
de lavada em São Paulo? Por que que Sérgio Moro é eleito senador por 8 anos? Sérgio Moro está imune e está garantido por 8 anos no Senado Federal. É uma dor de cabeça, é uma ressaca, mas não é o fim do mundo. Nós já passamos, como eu mostrei para vocês no início desse vídeo, nós passamos momentos muito maiores, de perdas muito maiores na história do mundo, na história da esquerda, na história do progressismo e da democracia. 99% do povo alemão apoiando o nazismo, votando num plebiscito pelo nazismo e seguindo Hitler. Olha que tristeza para os companheiros democratas e progressistas da Alemanha. Tudo isso nós passamos. Tudo isso nós vimos. E prosseguimos. E a luta continua. Agora vamos dar o tempo de curtir essa perda, que é parcial, que é a perda dos senadores e de alguns governadores. Vamos respirar, nós temos o direito de curtir estas perdas, de digeri-las e em seguida retomar o processo de luta para eleger Lula no segundo turno. Não dá para esmorecer. A luta continua, a vida prossegue. Vida que segue. Vamos juntos. Nós já estamos fazendo muito, muito, no momento de crise mundial, no momento de refluxo mundial das políticas progressistas e democráticas. Não há por que ter raiva do povo. Quando o povo vota com a gente, ele é maravilhoso. Quando vota com o fascismo, é um povo burro, safado, que não tem... Calma. A responsabilidade é nossa. O equívoco está em nós mesmos. Nós temos de descobrir onde erramos e onde acertamos. Com as derrotas aprendemos, avançamos. A vitória, em teatro, por exemplo, quando uma peça faz sucesso, ninguém para no restaurante depois da peça, os companheiros, para ficar discutindo por que é sucesso. É sucesso, vai jantar feliz, comemora a casa cheia e vai dormir, no dia seguinte a casa cheia de novo. Agora, quando a peça é um fracasso, são meses e meses discutindo por que fracassou. Por quê? Por quê? Não, às vezes não tem explicação. Às vezes não consegue alcançar a explicação daquele insucesso de uma peça que tinha tudo para dar certo. Como, por exemplo, Miss Banana, com Regina Duarte. Regina Duarte tinha acabado de fazer Viúva Porcina, estava no auge do sucesso no Brasil inteiro. Os produtores investiram milhões no espetáculo chamado Miss Banana, no Teatro São José, salvo engano, Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. Foi um fracasso redundante, um fracasso que ninguém esperava, ninguém sabe explicar por quê. E não tinha a ver com a Regina Duarte de hoje, não. Agora vai entender. O fracasso, muitas vezes, não se explica. E o sucesso não se discute. Então, com a derrota, nós temos que parar e discutir. E descobrir essas derrotas pontuais, que não é uma derrota total, onde erramos, onde equivocamos, onde o fascismo cresceu. Eu não quero alongar mais esse vídeo. Vou deixar para o nosso debate hoje à noite na live Trincheira Digital. Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos firmes. Um abraço. E alegrias!